Boa noite aos nobres companheiros vereadores, servidores, senhoras e senhores presentes aqui na Câmara. Cumprimentar todos os vereadores presentes, a vereadora Edmércia Micheletti, que participa a distância Skype, essa sessão de hoje. E havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de números 1222. Eu anuncio a distribuição a vossas excelências dos seguintes projetos de lei que já se encontram no ambiente virtual exclusivo dos senhores vereadores e também no sistema do processo legislativo acessível a toda a população. Projeto de lei ordinária de número 71/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapos para o exercício de 2021. Os anexos da proposta, especialmente o quadro de detalhamento de despesas de 2021, se encontram no ambiente virtual dos senhores vereadores. Emendas já podem ser protocoladas. Em seguida, a matéria segue para a Comissão de Finanças e Orçamentos para parecer. As emendas impositivas têm valor de R$ 166.314,42, o que corresponde a 1,2% da receita corrente, que é líquida do período anterior, sendo 50% do valor de cada emenda destinado a ações de saúde. A tramitação do orçamento segue até o final deste ano. Solicito que a Procuradoria Legislativa exare parecer da matéria sobre a recepção ou não da proposição por parte dessa presidência. Nós passamos nesse momento a leitura dos materiais que, pela ordem regimental expressa no artigo 164, apresentados os expedientes do senhor prefeito municipal, expedientes recebidos de diversos e expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Moção número 42/2020, que é de autoria do vereador Antônio de Agostini Neto. Moção de congratulação ao Dia do Educador Físico, comemorado em 1º de setembro. Moção número 43/2020, que é de autoria desta presidência, vereador professor Antônio Cruz. Moção de apelo para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo rejeite o projeto de lei 529/2020, de autoria do governador João Dória. Moção número 44/2020, de autoria do vereador Ricardo Negrão. Moção de repúdio contra a senadora Rose de Freitas, que é do Podemos do Espírito Santo, pela apresentação de proposta de emenda à Constituição, PEC, para permitir a reeleição do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal. Vereador, essa emenda também ela não é só para, não é extensiva também ao... não, então, Senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, aos funcionários da casa. Um dos efeitos que a gente acredita que possa ocorrer é isso se estender para todas as assembleias legislativas e também para as câmaras. Sim. Porque vai autorizar os regimentos a serem alterados. Então, mas eu acho que além da presidente do Senado, tem o presidente da Câmara também, né? O Rodrigo Maia, né? São para os dois. Acho que pega os dois. Tá certinho. Requerimento 139/2020, que é prestação de informações, é o envio de documentos de autoria do vereador Guilherme Bonifácio Hernandes, requer a apresentação de documentos referentes aos colaboradores da Santa Casa que fazem jus adicional de insalubridade. Requerimento número 140/2020, prestação de informações e envio de documentos de autoria do presidente da Casa, vereador professor Antônio Cruz, que requer a prestação completa dos gastos dos recursos relacionados ao combate e enfrentamento do Covid-19 em todas as fontes de recurso. Indicação de autoria do vereador Rafael David Canova. Indicação 220/2020, promover no município de Itapos a campanha Setembro Amarelo. A ação acontece em todo o país e já ganhou a adesão de várias cidades. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque
Desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Indicação 222/2020, reiterar e complementar a indicação 202/18 de sua autoria, com o seguinte texto: instalar uma rotatória na Avenida Prefeito Tarquínio Belantani, que permita o ingresso ao condomínio Santa Terezinha. Indicação de autoria desta presidência, vereador Antônio Cruz. Indicação 221/2020, que é determinar a divisão de trânsito do município, a implantação de ao menos 2 redutores de velocidade na Rua do Comércio do bairro rural do Quadro. Indicação de autoria do vereador Antônio de Agostini Neto, que é uma indicação de número 223/2020, realizar a instalação de alambrados na quadra poliesportiva da EMEI Magda Aparecida de Moraes. Consignação em atos de votos de pesar pelo falecimento de Antônio Donizeto do Vale, Antônio Domingos Ferreira da Silva, Bruno Henrique da Silva Furlan, Verônica Rogério Gonçalves. Neste momento da sessão, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer o uso. Lembro, senhores, que os temas discutidos na tribuna devem versar sobre as matérias de expediente. O tempo, conforme determina o artigo 194, inciso 2º do regimento, é de 5 minutos. Eu peço ao nosso secretário, vereador Alex, que ofereça a palavra aos senhores vereadores de acordo com a inscrição no livro de inscrições. Vereador Rodrigo Novelli. Vereador Ricardo Negrão. Vereador Antônio de Agostini. Boa noite a todos, nobres colegas presentes, funcionários da casa. Eu quero, rapidinho, agradecer. A gente fez uma indicação para que a 7 de setembro fosse feita a operação tapa-buraco ou recap. Mas foi feita a operação tapa-buraco e ficou bom. Se tivesse recap seria melhor, mas enfim, tem que acudir todos os lugares, porque senão como é que faz, né? Também eu fui procurado por uns moradores e que lá no Jardim do Sol, que é aquela área verde, o parque, a academia ao ar livre, o campinho estava muito sujo, estava terrível. Aí eu procurei as pessoas indicadas para isso, quero agradecer a Secretaria do Meio Ambiente, que foi lá, fez a limpeza, ficou muito bom. Agora temos que dar uma lavada naquilo tudo e providenciar o reparo das lâmpadas do poste, que é da quadra de areia, que o pessoal possa, agora com esse calor, com esse verão, possam desfrutar melhor aquele local. É um lugar bonito, um lugar que, afinal de contas, a população precisa desse tipo de coisa. Também quero agradecer à Secretaria de Obras, que terminou a falada Pedro Caviccioli. Fez o tapa-buraco, está tudo certinho, tudo pronto. Então, mais uma vez, obrigado. E depois a gente fala mais alguma coisa. Obrigado. Vereador Guilherme Hernandes. Vereadora Miriana Mato. Vereador Rafael Canova. Vereadora Edmércia Micheletti. Obrigada. Senhor presidente. Eu só queria reiterar aí também uma indicação que estamos fazendo hoje. Embora eu já não confie mais em indicações, porque essas indicações faltando aí 3 meses para o término deste mandato, eu não acredito mais em nada, mas é papel do vereador chegar aqui, protocolar e mandar cópia aos interessados. O bairro do Quadro, naquela rua principal, a Rua do Comércio, virou uma pista de corrida na parte da tarde, finais de semana.
É uma única rua principal, é ali que as pessoas escolheram para dar cavalo de pau nos carros, para fazer a arruaça com as motos. Então, estamos pedindo aí. Se o Departamento de Obra julgar que seja necessário, importante essa obra, eu agradeço. Se achar que não for necessário, como todas as outras que eu pedi e não atenderam, eu fico com a consciência tranquila, que aos munícipes eu fiz a minha parte. Se a administração não quer atender, não é problema desse vereador. Aliás, faz tempo que está acontecendo isso. Eu tenho duas indicações importantíssimas de duas escolas aí que os fios vão pegar fogo já porque as árvores já consumiram e não vão fazer. É o Departamento de Obras também, é o Meio Ambiente, está lá. É a escola do Estado, senhores, que tem classes municipais que funcionam lá dentro. Vão lá para os senhores ver o que tem nessas escolas. Uma é a escola Teófila, outra é a escola Luciano Armentano. Vão lá ver para os senhores verem se eu estou exagerando. Vão lá ver. Daqui uns dias começam algumas atividades, né, porque o retorno às aulas não está ainda, e a escola está desse jeito. Com escorpião, perigo de pegar fogo na escola, mas tudo bem. Essas pessoas, esses gestores e esses professores, eu já fiz a minha parte. Se essa administração não quer fazer, faça bom proveito com essas decisões aí. Senhores vereadores, antes de iniciarmos a ordem do dia, eu consulto Vossas Excelências se as matérias anunciadas hoje e publicadas na ordem do dia da nossa pauta devem ser objeto de deliberação. Se alguém quiser pedir a retirada de qualquer matéria, que se manifeste. Nós vamos iniciar então a ordem do dia. Apreciaremos as moções que integram a ordem do dia. A moção de número 42/2020, que é de autoria do vereador Antônio de Agostini Neto, é uma moção de congratulação ao Dia do Educador Físico, comemorado em 1º de setembro. Convoco o segundo secretário para a leitura completa da proposição. Boa noite a todos. Moção 42, congratulação. Excelentíssimo senhor presidente, Antônio de Agostini Neto, vereador desta Câmara Municipal, requer satisfeitas as formalidades regimentais que se aprove a presente moção de congratulação ao Dia do Educador Físico, comemorado em 1º de setembro. A comemoração do Dia do Professor de Educação Física no Brasil ocorre no dia 1º de setembro, em virtude de a profissão ter sido regulamentada por intermédio da Lei Federal número 9.696 de 98, promulgada na mesma data. A data celebra o profissional responsável por manter o corpo humano em ação e saudável. É por meio da prática regular de exercícios físicos e esportes em geral que é possível viver com mais qualidade de vida, bem-estar, longevidade, vitalidade e até mesmo prevenir doenças crônicas e metabólicas. Independentemente da área em que o profissional da educação física atua, ele sempre está diretamente relacionado com a promoção de saúde e aumento da qualidade de vida da população, acompanhando e orientando as pessoas durante a prática esportiva, podendo atuar com os mais variados públicos, desde crianças até os mais idosos. A atividade física não é apenas mais uma das mais importantes chaves para o corpo saudável. Ela é a base da atividade intelectual, criativa e dinâmica. Nossos reconhecimentos e gratidão a todos os educadores físicos de nosso município. Requer ainda que cópia da presente, após aprovada pela Câmara, seja remetida ao conhecimento da imprensa local, dando aos educadores físicos ciência da manifestação da Câmara Municipal de Itápolis. Vereador Antônio de Agostini Neto. Moção está em debate. É uma moção, muitos podem achar que sem sentido, porque o professor de Educação Física está enquadrado no dia 15 de novembro, né, professor? Que é professor. Mas não deixa de ser uma moção específica, porque é um pessoal que transmite muita segurança para as crianças, coisas boas, uma qualidade de vida diferenciada. Então, eu fiz nesse sentido, não só para a criança, também para idosos, enfim, pessoas que hoje podem ter a vantagem de fazer uns exercícios da sua própria casa, através do professor de Educação Física. Então, é nesse sentido que eu fiz essa moção e peço que a casa encaminhe
para os professores de educação física do nosso município, tá? E temos que lembrar deles também. Muito obrigado. Nós abrimos agora o período de votação. A votação já está liberada. A votação já está encerrada e eu proclamo o resultado declarando aprovada por unanimidade, com discussão, a moção número 42/2020, que é de autoria do vereador Tonicão de Agostini. Nós vamos apreciar agora a moção de número 43/2020, que é de autoria desta presidência, vereador professor Antônio Cruz, que é uma moção de apelo para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo rejeite o projeto de lei 529/2020, que é de autoria do governador João Dória. Eu convoco o segundo secretário, vereador Canova, para a leitura completa da proposição. Moção número 43, apelo, excelentíssimos senhores vereadores, professor Antônio Cruz, presidente desta casa, requer satisfeitas as formalidades regimentais que se aprove a presente moção de apelo para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo rejeite o projeto de lei número 529 de 2020, de autoria do governador João Dória. Na data de 12 de agosto de 2020, a Assembleia Legislativa, a LESP, recebeu uma verdadeira proposta de ataques violentos ao setor público paulista. Trata-se do projeto de lei 529/2020, de autoria do governador João Dória, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e das providências correlatadas. Temos ainda na proposta a extinção da Fundação para o Remédio Popular, Shopping Tavares Lima, FURP, que acolhe uma quantidade infindável de pessoas necessitadas desses medicamentos. A administração pública vê-se corriqueiramente cercada de mandados judiciais para entrega de medicamentos. Desconhecedor dessa realidade, o governador paulista apresenta proposta para extinguir a FURP. Na matéria, ainda propõe reestruturação do Instituto da Assistência Médica do Servidor Estadual, o IANSP. Na verdade, trata-se de mais uma maquiagem. A tal reestruturação não passa de majoração de alíquotas que serão descontadas nos olerites dos servidores. Os contribuintes com mais de 59 anos pagarão 3%, além de alíquotas elevadas para dependentes e agregados. Na questão fiscal, temos ainda o artigo 14 do PL 529, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações, será transferido ao final de cada exercício à conta única do Tesouro Estadual, sem prejuízo do disposto do artigo 76-A, de ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, para o pagamento de aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência Social do Estado. Sob o pretexto de pagamento de aposentadorias, tem-se confisco das verbas das autarquias, especialmente no ensino superior. As entidades que serão extintas são as seguintes: Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Fundação para o Remédio Popular Shopping Tavares de Lima, FURP, Fundação Oncocentro de São Paulo, FOSP, Instituto Florestal, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo, ENTU, São Paulo, Superintendência do Controle de Endemia, SUSEM, Instituto de Medicina Social de Criminologia, IMESC, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, DAESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, ITESP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo, o IANSP, deve passar por uma reestruturação. O ajuste financeiro do Estado é necessário, mas a política de demonte de estruturas que servem diretamente à população não pode ser aceita. Parte considerável de deputados da LESP tem enviado esforços para a apresentação de emendas para
estancar esse massacre, mas o projeto precisa ser rejeitado. Requer ainda que cópia da presente após aprovada pela Câmara seja remetida ao conhecimento do presidente da LESP, às alianças partidárias, à Comissão de Finanças, Orçamentos e o Planejamento, CFOP da LESP, à Comissão da Administração Pública e Relações de Trabalho, KPRT da LESP, dando a ele ciência da manifestação da Câmara Municipal de Itápolis. Presidente, professor Antônio Cruz. Bom, senhores, como sou autor dessa moção, eu vou pedir licença a Vossas Excelências para fazer uma pequena defesa e alguns esclarecimentos com relação a esta moção. Na última sessão de Câmara, eu fiz uma explanação aos colegas e eu até tinha um vídeo para ser divulgado hoje no telão, mas como tinha o pronunciamento de um deputado que é muito bem quisto na classe dos funcionários públicos estaduais, que é o Carlos Janazzi, mas ele é o grande defensor da categoria. É ele que está fazendo essa. E apenas por uma questão política, eu não quis fazer a exibição deste vídeo. Mas nesse projeto está muito bem claro que você fazer adequações a uma administração é importante, elas são importantes. Mas você não pode causar rupturas significativas. Da noite para o dia, você simplesmente acabar com 5.600 cargos. Isso não é possível, né? Não é assim que se resolve as coisas. Então, esta moção tem o objetivo de... Eu sei que outras cidades, outras câmaras já estão se mobilizando e de tal forma que a Assembleia, as lideranças, sentem e discutem o que é que pode fazer para melhorar um pouco isso daí. Pouco não, muito, né? E ainda algumas coisas que são importantes a gente citar aí, que estão neste projeto. A questão do IANSP é uma vergonha, não vou dizer nacional, é uma vergonha paulista, porque além de aumentar significativamente as alíquotas de desconto dos funcionários públicos estaduais, estão sobretaxando de forma significativa os seus agregados. Isso é um absurdo. Paga e não tem assistência. O pior é isso, né? Se todos os funcionários de Itápolis pagassem o IANSP, como vem descontado, e fosse na Santa Casa e ser atendido, ótimo. Vão lá na Santa Casa para ver se tem algum filho de Deus lá que se interessa. Eu sei por que tem. Os senhores sabem o que eu não quero citar aqui. E de uma maneira, é isso que acontece. Então, não pode acontecer isso. Outras importantes, a questão que citamos passado aqui, a colocação do vereador Tonicão, a extinção das casas de agricultura, a Fundação Pro Remédio Popular, o CDHU, a SUSEM, né, o DAESP e tantas outras entidades importantes que fazem parte do governo paulista. Então a gente espera que os senhores deputados analisem com muito critério isso daí. Todo mundo sabe que essa pandemia, tem muito neguinho aí aproveitando a pandemia para fazer os ajustes que eles entendem que são bons para o governo, né? Não para o povo, para o governo. E a categoria dos funcionários é a mais sacrificada. É a mais sacrificada. Hoje um funcionário público não tem direito a mais nada. Terço de férias não recebe, adicional não recebe, 13º não recebe, até dezembro de 2021, sem nenhum sinal de reajuste salarial. Quer dizer, um absurdo. Sobrecarrega todo mundo e salário que é bom, nada. Então, essa regra matemática não vai fechar nunca, né? Então, não é por aí. O governo que tem que sentar e tentar melhorar essa questão. Então, senhores, eu peço aos senhores a aprovação desta moção, que a gente entende que ela é muito preocupante, a aprovação desta moção, né? É muito preocupante. A moção continua em debate. Pois não, vereador Ricardo. Senhor presidente, nobres colegas, público que
que nos assistirão um dia, o Marcelo, o Vandão. Senhor presidente, eu estudei essa matéria, tendo em vista a proposição da semana passada. Como o governador ele foi muito além do que o necessário, ao meu ver, desses cortes, então é um projeto que deve ser ceifado na raiz para não dar brecha de tirar uma dessas instituições que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. Eu acredito que há algumas outras que podem até ser mesmo excluídas ou ir para terceirizadas. Exemplo, a Fundação do Zoológico Municipal de São Paulo. Sim. Há muitos países que estão até proibindo de ter zoológico pelo esse fato aí da natureza, os animais têm que ficar na natureza, e é um penduricalho no Estado que seria até interessante essa análise mais profunda aí pela Assembleia Estadual. Mas tendo em vista que a sede do governador foi muito ampla, é melhor nós votarmos essa moção para cortar esse projeto pela raiz. Então, parabenizo Vossa Excelência por esse projeto e peço aos colegas também que votem favorável. Obrigado, vereador Ricardo. Bom, senhores, nós vamos abrir então agora o período de votação. A votação já está liberada. Obrigado. A votação já está encerrada e eu proclamo o resultado, declarando aprovada por unanimidade, com discussão, a moção de número 43/2020, que é de autoria desta presidência. Eu ofereço aos senhores vereadores que quiserem assinar essa moção, só procurar a secretaria que eu disponibilizo essa assinatura. A moção de número 44/2020 é de autoria do vereador Ricardo Negrão. É uma moção de repúdio contra a senadora Rose de Freitas, que é do Podemos do Espírito Santo, pela apresentação de proposta de emenda à Constituição, PEC, para permitir a reeleição do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal. Convoco o segundo secretário, vereador Canova, para a leitura completa da proposição. Moção número 44, repúdio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ricardo Ordini Gentil Negrão, vereador da Câmara Municipal de Itápolis, requer satisfeitas as formalidades regimentais que se aprove a presente moção de repúdio contra a senadora Rose de Freitas, Podemos do Espírito Santo, pela apresentação de proposta de emenda à Constituição PEC para permitir a reeleição do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal. Com a finalidade de garantir a alternância no poder, a Constituição Federal veda a recondução de um parlamentar para a presidência de uma casa legislativa na mesma legislatura. A alternância de poder é uma característica republicana. A senadora Rose de Freitas atentou contra os princípios republicanos ao apresentar proposta de emenda à Constituição, PEC, para permitir a reeleição do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal. O Podemos, partido que defende os princípios democráticos e republicanos, erigiu seus pilares de maneira opostas à iniciativas da senadora. Em nota conjunta, o órgão nacional do Podemos divulgou um posicionamento contrário à possibilidade de reeleição dos dirigentes do Congresso. A alteração das regras para o comando da Casa, às vésperas da votação e em plena pandemia, revela o espírito antirrepublicano da proposta da senadora. O senador Álvaro Dias, líder do partido, disse não ser contra as pessoas... O senador Álvaro Dias, líder do partido, disse não ser contra as pessoas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, mas estamos ao lado da Constituição, da postura republicana e da tese da alternância no poder.
Requer, por fim, que cópia da presente, após aprovada pela Câmara, seja remetida ao conhecimento da senadora Rose de Freitas, do senador Álvaro Dias, do presidente nacional do Podemos e do presidente do Conselho de Ética do Podemos, dando a eles ciência da manifestação da Câmara Municipal de Itápolis. Vereador Ricardo Ordini Gentil Negrão. A moção está em debate. Vereador Ricardo Negrão. Boa noite mais uma vez, senhor Boa presidente, noite. nobres colegas. Uma senadora que é do meu partido, filiada no Podemos, ela propôs uma proposição, uma PEC, que é uma das preposições mais importantes que um senador ou um deputado pode propor. E essa PEC, ao ver do meu partido, e até com viés democrático, ela, flagrantemente, ela fere o princípio da isonomia entre os partidos, a isonomia das pessoas que compõem as casas legislativas, o que levaria a engessar os legislativos do Brasil como um todo. Isso geraria um efeito cascata nas câmaras, nas assembleias de todos os estrados, que consiste em que essa PEC? Ela propôs uma lei para alterar a Constituição, uma emenda à Constituição mais precisamente, que visa deixar o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia por mais 2 anos, e isso sucessivamente ocorreria. Da leitura do projeto, eu não consegui identificar precisamente se possibilitaria uma nova eleição ou reconduziria automaticamente. Até o diretor, se puder me ajudar nisso. Participaria, pelo menos, não era tão ditatorial, que permitiria a participar de uma nova eleição para ser reconduzido. Mas a gente acredita que não é salutar essa questão. A alternância de poderes nessas casas legislativas, como aqui na nossa, traz um ânimo novo, um fôlego novo, evita os desgastes entre os parlamentares, evita também aquele cabresto do presidente da Câmara para cima dos outros colegas. Então, eu fui um dos que representou, eu e uma deputada lá do Amapá, ela fez uma representação, eu fiz outra, que por sinal, agora que eu estou lembrando que eu esqueci de pôr a minha no SEDEX, e nós protocolamos na nacional e na estadual. Então, mas ela foi já protocolada eletronicamente, e a senadora já está afastada por 60 dias do partido. O Partido Podemos é rigoroso com determinadas ocorrências. Por exemplo, o Podemos expulsou o Marco Feliciano, que é um deputado famoso, que ele é ali da cidade de... É Brodowski, né, Novelli? Somos no voo uma vez com ele para Brasília, né? Brodowski. Que perto o Marcos Feliciano mas teve 500 mil votos na outra eleição, nessa teve 200 mil votos. Ele foi lá, gastou no dentista 150 mil reais e mandou a nota para a Câmara. Aí o Podemos pediu para ele expulsão dele. Então, como essa senhora e os bolsonaristas, todo mundo, ninguém gostou dessa PEC. E o Podemos tomou uma atitude, alguns líderes regionais pediram, como eu sou advogado, isso era na sexta-feira, para que eu fizesse essa representação. Eu fiz a representação para tirá-la e gostaria que os colegas vereadores, nesse intuito, nesse afã de não ter esse efeito cascata nas assembleias legislativas, bem como nas nossas casas legislativas, que são as câmaras municipais, que me apoiem nessa moção de repúdio, para que os outros senadores, para que não votem a favor dessa PEC, que, ao meu ver, não agrega em nada. Então, peço aos colegas vereadores que me apoiem nessa questão aí. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Alex. Vereador, então, justamente por esse motivo eu pedi a palavra, né?
eu discordo de Vossa Excelência justamente por ser do DEM. Então não teria como eu votar contra o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Então eu vou votar contra a moção de Vossa Excelência, né? E gostaria de pedir o voto contra aos meus colegas. Nós vamos abrir agora o período de votação. A votação já está liberada. A votação já está encerrada. Embora, senhores, antes de iniciar a votação eu não seja obrigado a votar, e aqui eu respeito os votos do vereador Tonicão e do vereador Alex, mas os senhores imaginam, por trás de uma eleição dessa, o que o cara vai fazer para se manter nesse cargo? O presidente da Assembleia, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. Os senhores imaginem quanto dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro que poderia estar sendo desviado para tanta coisa importante, vai fazer parte disso daí. Isso é um absurdo, gente. Então eu respeito a opinião dos vereadores que votaram. Aqui é democracia, embora não precise votar, eu entendo que a democracia tem que ser preservada. E eu, se tivesse que votar, eu votaria favorável a essa moção. Então a votação já está encerrada e eu proclamo o resultado, declarando aprovada pela maioria dos votos dessa casa, com os votos contrários do vereador Tonicão de Agostini e Alex Avance, a moção de número 44/2020, que é de autoria do vereador Ricardo Negrão. Nós vamos apreciar agora os requerimentos que integram a ordem do dia. O requerimento de número 139/2020, que é uma prestação de informações. Prestação de informações, envio de documentos, de autoria do vereador Guilherme Bonifácio. Faça um pouquinho só, travou isso aqui. Só um instante, por favor. Obrigado. Desculpe, eu vou ler novamente a matéria aí. O requerimento 139/2020 é uma prestação de informações, que é um envio de documentos, é de autoria do vereador Guilherme Bonifácio Hernandes, que requer a apresentação de documentos referentes aos colaboradores da Santa Casa que fazem jus à adicional de insalubridade. Eu convoco o nosso segundo secretário, vereador Canova, para a leitura completa da proposição. Requerimento 139, prestação de informações e envio de documentos. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de Itápolis, Guilherme Bonifácio Hernandes, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas também as formalidades regimentais que seja aprovado o presente documento e enviada a cópia ao senhor prefeito do município de Itápolis, senhor Edmir Antônio Gonçalves, bem como ao interventor da Santa Casa, senhor Marcelo Lopes, com a finalidade de apresentação de documentos referentes aos colaboradores da Santa Casa que fizerem jus à adicional de salubridade. Apresentar a relação dos colaboradores da Santa Casa que recebem adicional de insalubridade, especificando a listagem por nome e percentual recebido. 2. Informar quais as atividades insalubres que são desenvolvidas pelos colaboradores beneficiários. E 3. Informar se a concessão do adicional, em cada caso, se deu pela via administrativa ou judicial. Guilherme Hernandes. O requerimento está em debate. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Guilherme Hernandes. Bom, boa noite a todos. É um requerimento simples, já teve anteriormente, algumas semanas atrás, até um requerimento da vereadora Edmércio, que abrangeu de certa forma o assunto, só que na resposta do requerimento da colega vereadora, não estava especificando os funcionários da Santa Casa, os colaboradores do caso. E até diante de dúvidas que pairam na própria Santa Casa entre os funcionários,
Eu quero pedir o voto dos colegas para que deixe de forma clara e limpa, até para os funcionários lá, quem recebe, quem não recebe, quem recebe 20%, quem recebe 40%. Porque é discussão lá dentro. Então, este requerimento nada mais é que focado somente nos colaboradores da Santa Casa, que não veio naquela resposta do requerimento da vereadora Edmércia. Seria somente isso, eu peço o voto dos nobres colegas. Nós vamos Presidente. Pois não, vereadora Edmércia. Gostaria, primeiramente, de dar boa noite aos vereadores, aos funcionários, ao pessoal que está aí na Câmara. Bem lembrado, viu, Guilherme? Parabéns pelo requerimento. Só para deixar falado aqui, gravado, alguns funcionários, principalmente ao vereador Rodrigo Novelli, que está batalhando por isso, pelos 40% de insalubridade para os funcionários relacionados à saúde, que tem contato com o Covid, que está na linha de frente. Nesta relação, o Rodrigo e os demais vereadores e o público que acompanhará futuramente esta sessão, alguns funcionários da prefeitura recebem esses 40%, porque entraram na justiça, somente isso. Então, os que não recebem, assim, até te sugerir aqui que entrem também, porque é um absurdo isso, né? A prefeitura deveria levar em consideração que entrou na justiça, ganhou e tem que pagar, e fazer isso com todos os funcionários que estão ali, aí na linha de frente, que recebem essa insalubridade. A gente vê certos funcionários recebendo insalubridade de 40% e outros não. Então fica chato. E realmente, na resposta da Santa Casa, como o vereador Guilherme passou, não veio quem recebe e quem não. Da prefeitura veio certinho, inclusive com os nomes, né, Guilherme? Então, parabéns aí pela complementação do requerimento e peço também para que os vereadores votem favoravelmente. Nós vamos abrir agora o período de votação. A votação já está liberada. Votação já está encerrada e eu proclamo o resultado, declarando aprovado por unanimidade com discussão o requerimento número 139/2020, que é de autoria do vereador Guilherme Hernandes. O requerimento 140/2020 é uma prestação de informações, envio de documentos de autoria do presidente da Casa, vereador professor Antônio Cruz, que requer a prestação completa dos gastos dos recursos relacionados ao combate e enfrentamento da Covid-19 em todas as fontes de recurso. Eu convoco o segundo secretário para a leitura completa da proposição. Requerimento 140, prestação de informações em envio de documentos. Professor Antônio Cruz, presidente desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas também as formalidades regimentais, que seja aprovado o presente documento e enviada a cópia ao senhor prefeito municipal Edmir Antônio Gonçalves, bem como ao interventor da Santa Casa, senhor Marcelo Lopes, com a finalidade de remeter à Casa Legislativa a prestação completa dos gastos de recursos relacionados ao combate e enfrentamento da Covid-19, o coronavírus, em todas as fontes de recursos com as seguintes especificações. 1. Enviar a prestação de contas dos gastos contendo informações a respeito do objeto de despesas, sendo aquisição, prestação de serviços, entre outros. Descrição das despesas, nome de fornecedor, fonte de recursos, se próprio, se estadual, se federal, valor e eventual procedimento licitatório dos valores consignados nas seguintes leis que alterem o orçamento vigente. Então temos a Lei 3.609 de 2020, com os valores descricionados em tabela. E temos a Lei 3.624 também de 2020, também com a relação tabelada. A Lei 3.633 de 2020, também tabelada. Professor Antônio Cruz, presidente desta Casa. Bem, senhores, o requerimento já está em debate e também por ser autor dessa proposta, eu gostaria rapidamente de abordar esse requerimento,
E até para explicar que nós estamos chegando já numa altura do campeonato aí, que tudo que é recurso liberado já está na hora da gente começar a ver essas prestações de contas. Então, quando foi confeccionada essa minha indicação aqui, existe uma frase aqui, em todas as fontes de recurso. Por quê está especificado? Porque foram várias leis, vários recursos que entraram no orçamento, que essa casa aprovou para dar entrada no orçamento municipal, exatamente para o enfrentamento do Covid-19, né? Então seria bom que nós também ficássemos sabendo como é que foi usado uma verba só, eram de 2 milhões, uma verba só, né? E existe outra de 160, de 400, enfim. Veio muito dinheiro para esse enfrentamento. Então, é importante que a gente saiba também. Porque que... enfim, eu queria saber, né? Eu queria fazer uma comparação, senhores, só para os senhores terem uma noção de como tem equívocos nessa cidade. O dia que teve aquele problema lá em cima com os carrinhos de lanche, lá, aquela polêmica toda, desnecessária, aqui nosso vizinho próximo à cidade de Tabatinga, naquele mesmo horário, o prefeito Eduardo, que hoje é uma liderança enorme naquela cidade, correndo o risco de ser candidato único, inclusive, tem toda a opinião pública. Naquele mesmo instante, o prefeito Eduardo estava com a população dentro do ginásio de esporte de Tabatinga, realizando testes rápidos para o Covid. Testes rápidos para o Covid. As pessoas que tinham qualquer sintoma já detectado anteriormente, não iam fazer aquele teste. Iam para as UPAs, já para o atendimento, para a profilaxia mesmo. Então, olha a diferença. Numa cidade pequena, aquele ginásio de esportes lotado, acho que 2.000 pessoas, naquele dia, fazendo teste rápido para o combate ao Covid. Muito interessante, né, senhores? Então, o requerimento ainda continua em debate. Nós vamos abrir agora o período de votação. A votação já está liberada. Grace, o Tonicão lá deu... A votação já está encerrada e eu proclamo o resultado, declarando aprovada por unanimidade, com discussão, o requerimento de número 140/2020, que é de autoria desta presidência. Nós vamos determinar agora a continuidade dos trâmites legislativos, iniciando a explicação pessoal. Nesta etapa da sessão, os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 94, inciso 2º do regimento. Vereador Rodrigo Novelli. Vereador Ricardo Negrão. Vereador Antônio de Agostino. Para aproveitar isso aqui, boa noite mais uma vez a todos. Aproveitar, ser rápido. Eu, andando pela cidade, a gente vê bastante coisas que tem a fazer. Eu acho difícil que alguém consiga fazer tudo de uma vez, mas eu acho que tem que começar a fazer alguma coisa em relação às escolas. Passando pela EMEI Magda, a escola assim, uma escola bonita, uma escola bem aparentada, uma escola boa, e vi também que a quadra coberta, arrumadinha, pintadinha, tranquila, só que ela está ao léu, ela precisa de um fechamento. Um alambrado, né, para que proteja quem esteja lá praticando esporte, porque cavalo, enfim, malandros que passam, né, tem em todo lugar. Então eu acho que seria interessante que alambrasse esse local, que é de suma importância para a escola e para a nossa municipalidade. Tá bom? Muito obrigado. Demais,
Boa noite a todos. Todos tenham uma semana aí maravilhosa. Fiquem com Deus. Até logo. Vereador Guilherme Hernandes. Eu agradeço a palavra. Boa noite. Vereadora Miriana Mato. Vereador Rafael Canova. Eu queria somente frisar as duas indicações que eu fiz nesta noite. A gente sabe que não está sendo transmitido, então, obviamente, o prefeito não vai ver, mas vai chegar a indicação na mão dele. Que ele dê atenção para o condomínio lá do Santa Terezinha, os moradores daquele, não só do Santa Terezinha, coloquei do Santa Terezinha porque eles me procuraram, mas são vários condomínios que naquela extensão daquela vicinal Tarquínio Belentani ali, que hoje podemos colocar como uma expressa dentro do município, que vai se tornar uma expressa no futuro, via expressa, né? E o pessoal do condomínio tem solicitado também uma rotatória naquela entrada daquele condomínio. Então, fica um alerta para o senhor prefeito, fazer um planejamento aí para que analise melhor. E a última indicação, nós estamos no mês de setembro, e nesse mês de setembro somos agraciados com a campanha do Setembro Amarelo, que é prevenção ao mês do suicídio, né? Estado de depressão, enfim, pessoas com estado crítico de saúde mental. Então, mês de setembro, Setembro Amarelo, nós comemoramos o Setembro Amarelo como forma de combate, né, ao suicídio, especificadamente porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. E de uma forma, um vídeo de um minuto, por conscientização a todos nós aqui, familiares, pessoas que amamos. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, se o Cleito pode soltar um vídeo. Pode. Com forma de conscientização ao combate ao mês do suicídio, o Setembro Amarelo. Pois não, Canova. Muito obrigado, senhor presidente. Está autorizado. E muito obrigado a todos, boa noite, já desde já. Uma ótima semana. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Muito bom. Obrigado, Canova. Parabéns aí pela matéria. Vereadora Edmércia Michelete. Não, presidente, obrigado. Uma semana abençoada. Senhor presidente. Pois não. Bom, senhores, eu quero cumprimentar a cada vereador que participou dessa sessão, a vereadora Edmércia à distância, aos presentes aqui. E eu quero convocar vossas excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada excepcionalmente no dia 14 de setembro, às 18h30. E nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.